Olá, eu sou Renato Bezerra e este é o Dando Pitaco. No Dando Pitaco de hoje nós estamos recebendo a presidente do CIT, a professora Paulina Almeida. Boa tarde, professora. Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos e todas. Então, professora, o Dando Pitaco tem a alegria de receber a senhora aqui, nesse espaço, que a gente vai falar de educação. O governo anda dizendo que a educação do Piauí está melhorando, tem aí a escola de tempo integral, a criançada se destacando também na inteligência artificial. Na condição de presidente do CIT, que representa a categoria dos trabalhadores da educação, o que a senhora fala a respeito deste assunto? Olha, Renato, esse ano de 2025, nós fizemos uma greve importantíssima. Foi uma greve que durou 17 dias e graças a essa greve, a pressão que nós fizemos ao governo do estado e também ao secretário de Estado da Educação, foi que nós conseguimos algumas melhorias trazendo para a qualidade da educação. É claro que o governo tem feito algumas intervenções nas escolas, tem melhorado, de certa forma, a infraestrutura, não é? Mas ainda está muito aquém da valorização dos profissionais de educação. Embora nós tenhamos conseguido um reajuste linear na carreira que varia de 6,77% até 10,27%. Quando hoje no Estado brasileiro o percentual do piso é de 6,27%. Fizemos uma boa negociação. E na visão dos trabalhadores da educação, o governo poderia ter ido além com relação a esse reajuste? É claro que poderia, e isso o CIT Piauí cobrou com todas as letras, né? Fundamentando, tendo em vista que nós temos uma defasagem salarial que varia de 65%. Certo? Ela vai até 65%, tendo em vista que os governos passados deixaram de pagar percentuais para os profissionais de educação do magistério e também para os outros profissionais da área administrativa. Então, além do governo ter feito o achatamento da nossa carreira. Então, isso é um problema que já vem recorrente de muito tempo e que o governo precisa reconhecer e melhorar. Se bem que nessa negociação que eu acabei de citar, graças à greve, nós conseguimos debater. Na verdade, nós conseguimos que o governo vá debater o plano de carreira conosco, CIT Piauí, onde já foi colocado os nomes que participarão dessa comissão no Diário Oficial do Estado. Então, serão 3 pessoas do CIT e 3 pessoas da Secretaria de Educação. Então, isso é importante. É nesse ponto que nós estamos acreditando que nós iremos galgar uma verdadeira valorização, levando em conta a Lei 14.817, que ela trata justamente das diretrizes nacionais de carreira para se construir um plano de carreira. Professora, essa não valorização do profissional, do professor, aquele que está principalmente na sala de aula, interfere na educação da juventude? Certamente. Certamente, os países que se desenvolveram foi através da educação. Os países desenvolvidos aplicam uma boa educação, investem na qualidade da educação, como Singapura. Inclusive, o governo do Piauí, o secretário de Estado, tem visitado Singapura, Japão, não é? Esses países que valorizam a educação. Então, é nisso que nós estamos apostando, que quando reconstruirmos o nosso plano de carreira, porque ficou previsto para durante 6 meses, e nós estamos aguardando essa reunião para que nós possamos colocar percentuais entre os níveis e as classes dos professores, mas também a mesma coisa para os funcionários administrativos da educação. Então, se não é pela educação, um país, um estado e um município não terão condição de desenvolver-se.
porque é pela educação que nós vamos conseguir o progresso, o desenvolvimento, porque, na verdade, Renato, como você sabe, todas as outras profissões, elas passam pela educação. Então, é importante, e a gente sempre nas negociações coloca isso para o secretário de Estado, que a questão da valorização é uma questão primordial para os professores e para os funcionários de escola. Com relação, a gente está falando muito da valorização do profissional, de cargos de carreira e salário, a senhora falou agora, mas quando traz para a própria estrutura das escolas, como é que estão as estruturas das escolas, principalmente enquanto que o governo já fala em universalização do ensino de tempo integral? Muito bem, você coloca uma pauta muito interessante, porque, Renato, quando eu falo de valorização, eu estou justamente tratando de um tripé que é a carreira, que é o plano de carreira, que é o recurso, o dinheiro, né? Mas é também a formação inicial e continuada dos profissionais, né? Professor e funcionário de escola, e também estou falando das condições de trabalho. É claro que o governo tem melhorado nesses últimos tempos, tem colocado que irá implementar em 100% as escolas de tempo integral. Isso é uma preocupação do Sint Piauí, porque nós sabemos que é impossível que todos os profissionais de educação, bem como os nossos estudantes, possam estar dentro de uma escola de tempo integral. Como você sabe, os profissionais, eles trabalham em outras redes, que é a rede municipal, que é a rede do setor privado. Então, como é que ele vai ficar numa escola de tempo integral? Então, isso é uma preocupação que a gente tem colocado para o secretário da Educação. Do mesmo jeito são os alunos. Os alunos, ou seja, os estudantes, eles têm aqueles que estão sendo menores aprendizes, né? Então, eles têm que ter um horário dedicado a essa empresa que ele vai frequentar como menor aprendiz. É exemplo do Sint. No Sint Piauí, nós temos 6 menores aprendizes. E quando a gente faz a seleção, nós só selecionamos da escola pública. Nesse caso, a senhora está dizendo que o Sint, que representa os trabalhadores da educação, é contra o ensino de tempo integral nas escolas do Estado? Não, nós não somos contra. Agora, nós temos preocupações, Renato, porque o governo poderia implementar, não em 100%, não é? Uma boa parte das escolas de tempo integral, mas que ele deixasse também algumas escolas que não fosse de tempo integral, justamente para atender essa demanda de profissionais que não podem estar na escola de tempo integral e a demanda também dos estudantes que não podem frequentar a escola de tempo integral. Então, nós somos favoráveis à escola de tempo integral, tendo em vista que é nela que o governo, que os gestores tiram aqueles alunos da rua, não é? Então, quando você deixa esse aluno dentro da escola de tempo integral, que aqui eu faço uma ressalva também, a escola de tempo integral, ela tem os critérios, que tem que ter os insumos e os equipamentos necessários para que ela funcione de tempo integral, não é? E não estão tendo? E não tem, nem toda escola aqui do estado do Piauí tem os insumos e nem os equipamentos. Então, é necessário que o governo veja essa situação de estar implementando esses equipamentos, esses insumos necessários, como uma biblioteca de qualidade, porque essa vai atrair, vai motivar o estudante dentro da escola. A senhora poderia dar exemplo de escolas que estão em tempo integral e que não têm essas condições, citando exemplos de alguma escola desse tipo? Não, aqui, assim, fica muito ruim eu estar colocando, não é? Porque, como eu visito as escolas, então fica, assim, muito ruim a gente estar fazendo essa citação com nomes, não é? Mas a grande maioria não tem, assim, hoje, o laboratório de ciências, o laboratório de informática, não tem uma quadra de esportes coberta, o refeitório não atende. Eu estou falando, Renato, da capital.
mas também no interior do estado é do mesmo jeito, que não tem um refeitório que atenda à demanda da escola, que não tem os banheiros que atendam à demanda da escola. Então, essa é uma preocupação que a gente coloca para o secretário. Ele coloca que está implementando aos poucos essas demandas no sentido do refeitório, no sentido da quantidade de banheiros, no sentido da quadra coberta, no sentido do laboratório de ciências e o de informática, não é? Mas a gente tem cobrado, porque no momento que implementa um modelo de escola de tempo integral, já deveria ter pensado anteriormente, não é isso? Com relação aos profissionais da educação, os próprios professores, a quantidade de professor para quantidade de alunos em sala de aula, como é que está sendo essa questão também de concursos? Qual é a relação de quantidade de profissionais e de alunos? Pois é, deixa muito a desejar. Como você sabe, nos últimos tempos, o governo aqui no estado do Piauí, os governos, né, que não é apenas esse, mas os anteriores também, tem admitido muito as pessoas de forma temporária, né? Um contrato fragilizado. E isso nós somos contrários. A nossa defesa é por concurso público. É tanto, Renato, que nessa mesa de negociação desse ano, graças à greve, nós conseguimos que o governo vá fazer um concurso público, assim está negociado para o segundo semestre. Então, a gente percebe que não tem os profissionais de todas as áreas, eles fazem algumas disciplinas através da mediação tecnológica. A gente não concorda, porque numa capital ou numa cidade grande como Floriano, Picos, Oeiras, não é, Parnaíba, fazer aula com mediação tecnológica na virtualidade, não é isso? Nós não concordamos, porque a virtualidade, ela fica para atendimento nas localidades de difícil acesso. Não é o difícil acesso. Então, num grande polo como Picos, Oeiras, Floriano, Parnaíba, Campo Maior, não deveria ter mediação tecnológica, deveria ter o concurso público com os profissionais das áreas para atender a demanda ao vivo e em cores para os estudantes, principalmente nessa idade do ensino médio, não é? Que a gente tem os adolescentes que precisam ter uma motivação maior para continuar na sala de aula. E através da mediação tecnológica, não é? Através da virtualidade, não tem motivação. É aqui uma TV e o estudante aqui desse lado. Então, não tem motivação. Então, é isso que a gente chama a atenção do secretário de Estado. Os alunos acabam desistindo, já que não existe essa motivação? Certamente, para algumas disciplinas que oferecem desse modelo, através de mediação tecnológica, há uma desmotivação. Ou seja, não há a aprendizagem significativa, que é isso que leva ao sucesso dos nossos estudantes. É a aprendizagem realmente que dê significado à vida, é uma aprendizagem que leve ele a autoconhecimento, a se fortalecer futuramente, não é isso? Professora Paulina, a gente tem sempre feito coberturas das greves, dos movimentos do Sinte, e eu vejo também que os professores aposentados vivem sempre reclamando que não recebem a atenção que deveriam receber. O que a senhora poderia falar sobre esse assunto? É verdade. A gente tem cobrado muito do governo estadual a questão. Porque, como você sabe, lá em 2019, no governo federal anterior, foi aprovada a reforma da Previdência, como tantas outras reformas que prejudicam a vida da classe trabalhadora nesse país, não é? A exemplo da Emenda Constitucional 95, a terceirização, não é? A reforma da Previdência e várias outras PECs, não é, que foram aprovadas justamente tirando os direitos da classe trabalhadora. E aqui no estado do Piauí, o governo da época, em 2019, por volta do Natal, quando a nível nacional, no Congresso e no Senado, foi aprovada a reforma da Previdência, aqui o governo da época fez a toque de caixa também a reforma da Previdência do Piauí. Então, não houve assim um estudo, foi uma coisa muito rápida. O Sinte Piauí estava dentro da Assembleia Legislativa para que os deputados e deputadas não votassem naquele momento a reforma da Previdência, tendo em vista que não houve um estudo anterior, não é? Mas, mesmo assim, os deputados votaram a favor da reforma da Previdência. Então, desde abril de 2020,
há um desconto nos contra-cheques dos aposentados, que varia de 11% a 14%, mesmo a partir daqueles que ganham um salário mínimo. Isso é um absurdo. Isso a gente vem debatendo, procurando debate. Infelizmente, o governo não debate essa pauta, justamente porque ela também está em pauta no Congresso Nacional. A senhora diz o governo federal, no caso, não é isso? Não, o governo do Piauí. Por que que ele não debate? Porque essa mesma pauta, Renato, ela está em debate. Na verdade, não é no Congresso, é no Supremo Tribunal Federal. Lá estão debatendo essa pauta, nós temos, os ministros do Supremo já votaram 7 votos favoráveis à retirada do desconto da Previdência contra 3 votos contrários à retirada do desconto da Previdência. Então, como essa pauta está no Supremo Tribunal Federal, eu acredito que é isso que assegura o governo do Piauí a não fazer o debate aqui no Estado, porque o que for decidido lá vai valer para o Estado brasileiro, não é isso? Tá certo. Nós estamos conversando com a professora Paulina Almeida, que é presidente do SINT, né, do Sindicato dos Trabalhadores da Educação. Professora, o que mais de interessante tem na educação que a sociedade precisa saber? Então, nós estamos participando de uma mesa de negociação coletiva. São 46 sindicatos e o SINT Piauí participa tanto dessa mesa de negociação coletiva com os 46 sindicatos, como também participa da mesa específica. E é uma mesa onde a gente apresenta a reivindicação da categoria. Além dessas pautas que eu coloquei aqui, que foram negociadas agora no período da greve, que a gente considera importantíssima, como a reestruturação do plano de carreira, a discussão que vai ter o concurso público no segundo semestre, o nosso reajuste salarial de 6,77 até 10,27, 5,35 para os funcionários de escola, estudo da gratificação do tempo integral para professor e funcionário, também discussão da database, 3.500 promoções e progressões, nós conseguimos também, através da negociação de forma administrativa, que o governo pagasse, ele já começou a pagar a partir de janeiro desse ano, as férias de 45 dias, porque até então os professores só recebiam as férias baseado em 30 dias, e nós temos 45 dias de férias, então isso também foi luta do SINT. Então foi uma conquista grande. Foi uma conquista grandiosa, foi sim. Foi conquista. E nós temos que reconhecer. Agora, essa greve demorou quanto tempo, professor? Só 17 dias, mas foi uma greve muito contundente, onde a classe trabalhadora ela reagiu bem. A classe trabalhadora reagiu bem e o governo também não... E o governo deu uma resposta positiva diante de tanto tempo que não dava uma resposta positiva. É claro que ainda hoje nós ganhamos o pior salário do Brasil, você acredita? O pior salário do Brasil é pago aqui no estado do Piauí. Se você considerar os profissionais de Oeiras, os profissionais bem aqui de Campo Maior, de José de Freitas, de Valença, de Picos, de Floriano, eu estou dizendo dessa redondeza de dentro do Piauí. Eles ganham melhor do que nós da rede estadual, na mesma classe, no mesmo nível. Então, professores desses municípios ganham melhor do que nós da rede estadual. Mas nós fizemos uma boa negociação, sim. Agora, o problema é esse, que a gente ainda ganha mal e, como eu falei anteriormente, a proposta de nós avançarmos na nossa carreira é através dessa reestruturação que vai acontecer, que está prometida, que já tem a equipe do plano de carreira. Com relação a outros estados, como é que é o vencimento dos professores? Por exemplo, com relação ao Maranhão, o Ceará? O Maranhão e o Ceará são estados do Nordeste, não é? E que pagam melhor do que o estado do Piauí. Então, o estado do Maranhão é uma pessoa que é do mesmo partido político aqui do Piauí, não é? E paga bem melhor, é incomparável. O estado do Maranhão também, o Ceará e o Maranhão pagam bem melhor. E por aí vai, tem estados também mesmo... E a educação do Maranhão é melhor do que aqui ou não?
Eu não tenho acompanhado, assim, no sentido de infraestrutura, dessas outras questões de formação, eu não tenho acompanhado. Eu acompanho mais essa questão da carreira, da questão salarial. Tanto no Ceará como no Maranhão são melhores a questão da carreira. Mas também tem outros estados no Brasil que pagam ruim, como o estado do Piauí, não é? Mas nós haveremos de vencer, nós estamos esperançosos, não é, com esse debate que vai iniciar a partir do plano de carreira, que nós haveremos de conquistar dias melhores e um bom plano de carreira para que nós não fiquemos a cada ano necessitando fazer greves. Essa é a maior intenção nossa. Até porque as greves acabam prejudicando também os alunos, aliás, principalmente os alunos, não é isso? Porque é a questão de reposição, mas nunca é a mesma coisa, né, professor? Certamente, a greve é a última instância. Então, ela é algo que fica ruim para o profissional, fica ruim para o estudante, fica ruim para a família do estudante, mas só que é a última instância. A gente tenta no diálogo. É a última instância, mas acontece todo ano, não é isso? Tem acontecido por negligência dos governos, dos patrões, não é isso? Nós haveremos de vencer e com essa luta de reestruturar o plano de carreira, nós estamos esperançosos para que haja uma melhora, para que a gente não precise a cada ano ficar fazendo greve, porque é ruim para todo mundo. Tá certo. E um ponto positivo aí que a senhora poderia falar dos professores? Como é que esses professores se dão no dia a dia para poder amenizar essa situação de dificuldade, seja aqui na capital ou no interior? Os professores e os funcionários também são pessoas que se doam para que a educação pública ela seja cada vez melhor. Eu fico muito cheia de vaidade quando chega no período do resultado do Enem. Não é? Eu fico muito feliz quando a gente vai a uma escola e os professores e a diretora da escola nos diz o quanto de alunos passaram, acessaram cursos bons, porque todos são bons, né? As graduações. A gente fica tão feliz quando um aluno da escola pública galga um curso que ele gostaria de passar e que ele passou para esse curso no Enem, e isso a gente considera doação dos nossos professores e também, é claro, dos funcionários de escola. Professora, a questão da segurança pública, a gente vê sempre as pessoas também reclamando da falta de segurança nas escolas. Para os profissionais da educação, como é que está esse tema? Pois é preocupante. Ainda hoje a gente vê problemas, né, acontecendo nas escolas, um roubo, outro, né? E também problemas na porta da escola, ou alguém que adentra na escola. A gente, de vez em quando, fala dessa pauta, não é, para o secretário de Estado, e a gente pede que as direções de escola possam estar cobrando ainda mais segurança na escola, não só para o professor e para o funcionário, mas também para os nossos estudantes, que são também o cerne do nosso trabalho. Só para encerrar essa nossa entrevista de hoje, a gente vai ter outros momentos, com certeza, para falar de educação, para falar de outros assuntos, mas quando a senhora fala dessa política, os nossos parlamentares, a nossa bancada federal, que atenção tem dado para a educação? Pois é uma bancada que tem dado pouca atenção, não é? Embora nós sejamos maioria nesse país, os trabalhadores em educação de qualquer estado e de qualquer município, somos maioria, mas a gente não vê assim um envolvimento para a pauta da educação pública brasileira, não é? Então, é preocupante, a gente tem feito investidas nos deputados, né, também estaduais como federais, para que tenha uma atenção melhor. Justamente a aprovação do Plano Nacional de Educação, porque dele nós vamos extrair o plano estadual e depois o plano municipal. Então, requer uma atenção boa. Quero lembrar aqui, Renato, que eu lembrei da minha outra especialização. É psicopedagogia institucional pela Faculdade do Ceará, Faculdades INTA. Lembrei, são 3 especializações. O meu colega está perguntando aqui se a senhora pretende um dia ser candidata para representar os professores.
Quem sabe, não é? Hoje eu represento essa categoria com muito zelo, muita autonomia e independência. Nesse momento e desde muito tempo não sou filiada a partido nenhum, não é? Mas também não sou contra quem é, porque eu defendo o trabalho coletivo, a categoria. Quem sabe no futuro, hoje eu não tenho pretensões, a minha pretensão mesmo é defender, junto com a base, a nossa categoria. Então, professora Paulino, dando pitaco, quer agradecer a senhora por estar aqui falando de educação, esclarecendo alguns pontos, né? Educação que é importante para a sociedade. Então, a gente quer agradecer a senhora por a presença. Nós que agradecemos ao Dando Pitaco, né, e dizer que nós nos colocamos à disposição para estar discorrendo sobre as pautas da educação brasileira e também da educação piauiense. Obrigada. A senhora, como eu, gosta também de dar um pitaco? Certamente, em tudo que eu participo. Claro que eu dou meu ponto de vista. Obrigada. Obrigado.